Olá, dando sequência aos estudos da nossa série O Amor é a Virtude Suprema, com base nos ensinos do apóstolo João e também outras referências bíblicas. E hoje, na aula número 5, tem como tema João prediz a manifestação do anticristo. Estamos vivendo um período de muitos sinais dos fins e os cristãos querem saber um pouco mais sobre esses sinais, sobre o que a Bíblia diz sobre o período que estivesse próximo da volta de Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Se referindo então àquele que será a manifestação do anticristo, aquele que será o líder do anticristo. Antes de aprofundar, vamos lembrar que o anticristo sempre esteve na terra nessa era da igreja. Quando você vê as cartas dos apóstolos, se fala muito nos sinais, se fala muito no anticristo, isso porque desde o momento em que começou a igreja cristã, ali em Jerusalém, aos redores, e foi expandindo, os primeiros cristãos já esperavam a volta de Jesus. E antes da volta de Jesus, alguns sinais haveriam de mostrar esse tempo. Então isso significa que o inimigo, que Satanás sempre também já esteve preparado, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Nem o próprio Cristo sabe o dia e a hora, somente o Deus o Altíssimo, somente o Pai sabe o dia e a hora em que tudo vai acabar, em que terá um fim de todas as coisas. Na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 27, João fala sobre a manifestação do anticristo. E não vamos fazer uma leitura, que é a leitura longa, mas vamos abordar aqui na introdução alguns pontos. Entre eles, João cita a última hora, os últimos momentos da igreja na terra, que seriam precedidos aí de sinais do anticristo. E ele fala que muitos anticristos haveriam de aparecer. Então não seria só um ou dois, seriam muitos anticristos que se levantariam para confundir o povo de Deus, para confundir os escolhidos, para confundir os cristãos salvos através do sangue de Jesus. João também cita que esses anticristos saíram de dentro de nós, mas não eram nossos. 1 João capítulo 2, versículo 19, ou seja, são pessoas, são falsos profetas que se levantam dentro da igreja, se posicionam como liderança cristã, se posicionam como pregadores da palavra, mas na verdade são emissários do anticristo, são emissários de Satanás. Por quê? Porque estão distorcendo a palavra de Deus, estão conturbando a mente dos cristãos com ensinamentos errados, com instruções erradas, confundindo o povo de Deus que está preparado para a salvação. O apóstolo João também fala sobre o anticristo como o mentiroso que nega a Jesus e nega tanto o Pai quanto o Filho. E nesse caso, é fácil perceber que a negação do Pai e a negação do Filho não é em verbalização, em palavras, mas em atitudes. Alguns se declaram logo, alguns falam logo na veia, já falam descaradamente contra o Pai e contra o Filho, mas outros são sutis. E a sutileza é uma arma do inimigo. A sutileza sempre foi usada pelo inimigo de Deus para confundir, para enganar. Então, não se engane, esteja atento, porque muitos desses falsos profetas estarão negando a Cristo, não só por palavras, mas também por atitudes. E aí torna até mais difícil da pessoa perceber, porque ele fala, mas não vive, Fala, mas não pratica. Ele fala, mas não coloca na vida dele aquilo
que é a palavra de Deus. Então a intenção do inimigo é confundir, é causar confusão, é distorcer, é fazer com que as pessoas se confundam a respeito da palavra de Deus. E João também chama a atenção dos cristãos para que nunca esqueça da principal promessa, que é a salvação e a vida eterna. Muitas pessoas hoje estão na igreja ou nas igrejas querendo bênção, querendo portas abertas, querendo cura, querendo milagres, querendo isso, querendo aquilo, mas o principal de tudo é a salvação da alma. O principal de tudo é morar eternamente no reino da glória. O nosso corpo é mortal, mas o nosso espírito viverá para sempre. Então isso é a maior promessa, essa é a maior das promessas, viver eternamente no descanso do Senhor, no repouso do Senhor. A primeira parte da lição, ela diz assim, né? Sinais que antecedem a vinda de Jesus. Quais são esses sinais? Tanto no Antigo Testamento, né, em Daniel capítulo 12, também em Naum capítulo 2, algumas outras profecias estão no livro de Isaías, Jeremias, que faz Ezequiel também fala alguma coisa, né, sobre o final dos tempos. Né? Só que também no Novo Testamento, principalmente no Evangelho, conforme escreveu Mateus no capítulo 24, o próprio Jesus deixou ali escrito alguns sinais que aconteceriam muito perto da vinda dele. E quando nós vamos observar a história da humanidade e a história da igreja cristã, nessa era cristã, nós vamos observar o quê? Esses sinais sempre aconteceram, né? Porém, alguns períodos eles estiveram mais intensos, em outros períodos nem tão intensos. Em Mateus 24, Jesus fala de guerras, né? Hoje nós estamos vendo guerras, não só entre Rússia e Ucrânia, não só contra Israel e o Hamas, mas existem hoje muitas e muitas guerras. Até fiz um levantamento aqui, né? Olha, tem guerra no Oriente Médio, tem guerra na África, tem guerra na Rússia e tem também guerra civil. O que é guerra civil? É uma guerra que não é de nação contra nação, mas é dentro de uma mesma nação, entre os próprios patrícios, né? Onde as pessoas da mesma nacionalidade estão em conflitos, como o caso aqui perto da Venezuela, a Colômbia e muitos outros países aí, principalmente na África, na Ásia, na Oceania, tem muitos países passando por guerra civil. Então é um sinal intenso que aproxima o tempo do fim, né? Que aproxima o fim de todas as coisas. Hoje o mundo tem 114 milhões de refugiados, segundo a ONU, e esses refugiados, a maioria é por causa de guerras. Os países hoje que estão em guerra, né? Falamos em Israel e Palestina, falamos da Rússia com a Ucrânia, mas também tem guerras na Somália, no Sudão, no Mianmar, no Congo, no Afeganistão, na Síria e muitos outros países aí que nos falha a memória aqui no momento, né? Mas também estão vivendo guerras, outros estão em rumores de guerras, outros estão em conflitos internos, né, que são as guerras civis. Então tudo isso são sinais. Então conforme vai intensificando esses sinais, a igreja deve ficar atenta para observar a vinda de Cristo, né? Não que vamos ficar relaxadamente esperando os sinais para falar, opa, Cristo está vindo, agora eu vou me consertar. Não. O cristão deve estar preparado, porque conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a nós compete morrer uma vez só. Morreu, já estamos julgados. Não tem, depois da morte não tem mais o que fazer. Então nós precisamos estar preparados. Ainda sobre Mateus capítulo 24, outro sinal que Jesus deixa é o aumento da fome. E hoje o mundo inteiro está preocupado com comida. Por quê? Porque está faltando alimentação. E não é só no país pobre, né? Está faltando alimentação
porque as mudanças climáticas estão prejudicando a produção, porque estão surgindo novas pragas, porque a população mundial está crescendo muito e a plantação, o cultivo de alimento não é suficiente, enfim, vários problemas ligados à fome. Um outro sinal que Jesus deixa em Mateus 24 é as pestes, né? Nós saímos agora recente de uma pandemia da Covid-19, só que assim, é uma sucessão de ataques de vírus, bactérias, doenças, pestes, maléstias. Então, uma sucessão de doenças, e essa intensificação de doenças também é um sinal deixado ali por Jesus em Mateus capítulo 24. A Bíblia também fala de sinais espirituais. Vimos aí alguns sinais que estão em Mateus 24. Agora vamos ver o que Paulo fala na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, e também na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2. O apóstolo Paulo fala de apostasia. O que é apostasia? O esfriamento da fé, o distanciamento da fé. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas frias, não conseguem congregar, não têm força para ir para a casa do Senhor, estão morrendo espiritualmente e pensam que estão bem. E essas pessoas que estão nessa frieza espiritual, nessa apostasia, elas não percebem, porque o inimigo blinda elas e coloca na cabeça delas, você está muito bem, né? Você está trancado aí dentro da sua casa, mas você está ótimo. Você não tem comunhão com a igreja, você não congrega, você não participa de nada, mas você está muito bem. É isso que o inimigo coloca na cabeça. E tem muitos falsos profetas ainda dizendo isso. Você é o templo do Espírito, né? Onde você está. Mas se não tiver comunhão, se o cristão ele não tiver comunhão com a igreja, você acha que ele vai ter comunhão com o Espírito Santo? Claro que não. Se ele tem comunhão com a igreja, será que ele vai ter comunhão com Deus? É claro que não. Se ele não consegue ter comunhão com quem ele está vendo e convivendo, você acha que ele vai ter comunhão com quem ele tem um relacionamento de fé? Puramente pela fé? Então essas pessoas estão apóstatas, estão frias, estão distantes da fé e não percebem, né? Estão tão distantes que não conseguem perceber. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta de Timóteo, ele chama isso de doutrinas de demônio, né? Esse negócio de ficar falando aí, você é templo do Espírito, você não precisa congregar, você não precisa ter comunhão com a igreja nenhuma. Apóstolo Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, ele chamou isso de doutrina de demônio. Quem prega isso, quem fala isso, quem pensa isso, está seguindo demônios e não a Cristo. Quem diz isso? O apóstolo Paulo. Leia lá 1 Timóteo, no capítulo 4, você vai ver isso aí, né? Na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele também fala da apostasia, que seria a revolta contra os princípios cristãos também, né? Hoje você pode ver o quanto estão afrontando os princípios cristãos, né? A moral, os bons costumes, as boas práticas, a ética, a moral, o bom comportamento. Tudo isso hoje está sendo afrontado, está sendo perseguido, está sendo destruído, né? Está sendo rasgado de todas as formas. E o cristão, ele tem que estar atento, porque isso também é sinal do fim, e ele tem que combater isso. Ele tem que orientar as pessoas que estão sendo enganadas, ele precisa chamar as pessoas que estão sendo enganadas para o verdadeiro arrependimento, para que se volte ao Senhor, para que se firme, para que retorne ao primeiro amor, né? Que é aquele primeiro amor quando você aceita Jesus, que você está maravilhado, cheio da graça de Deus, transbordando de alegria. Então, volte para o primeiro amor. É essa a orientação bíblica. A Bíblia também nos fala de sinais dentro da igreja do Senhor, né? E quais seriam esses sinais? Você pode ver lá em Mateus 24, você pode ver na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, né? Você pode ver lá em Lucas, capítulo 18, também fala sobre os sinais dentro da igreja. E quais são esses sinais? Falsos profetas
Então, não fique esperando falsos profetas lá fora no mundo. Os falsos profetas, eles se levantam dentro das igrejas. Eles se levantam em nome do Senhor. Eles pegam a Bíblia, abrem a Bíblia, leem a Bíblia, só que ensinam errado, distorcido. Lembre que a distorção da palavra de Deus é a principal arma de Satanás para confundir, para enganar, para seduzir. Ele fez isso com Adão, ele fez isso em toda a história da humanidade. Ele sempre distorceu a palavra de Deus para enganar a muitos, e com o próprio Cristo ele tentou assim também. Como foram as tentações de Cristo? Satanás usava trechos da palavra de Deus para tentar confundir Jesus, para tentar fazer com que Jesus fosse confundido. Mas, como conhecedor da palavra e em plena unção e comunhão com o Espírito Santo, Jesus não se deixou enganar. Jesus não foi ludibriado por Satanás. Vamos lá. A falta de credibilidade, né? A falta de fé, a falta de amor entre os irmãos, tudo isso são sinais dentro da igreja. E hoje você está vendo assim, as pessoas não têm mais comunhão, as pessoas não participam mais, celebração de Santa Ceia não aparece, eventos da igreja não aparecem, algumas celebrações, alguns cultos de rotina, tem pessoas que não aparecem, que não estão lá. Então isso mostra o quê? O esfriamento do amor fraternal. Os cristãos já não têm mais comunhão entre si, já não têm mais amizade entre si, né? Já não tem uma convivência harmoniosa entre si. Mateus capítulo 24 fala da falta de fé e falta de credibilidade de alguns na palavra de Deus. E hoje você está vendo assim muitas pessoas duvidando da palavra de Deus, muitas pessoas colocando em dúvida a palavra de Deus. Então essas pessoas, segundo a Bíblia, estão sufocadas por Satanás, estão confundidas por Satanás, estão embaraçadas por Satanás. E é preciso ficar atento e se afastar desses. Essas pessoas que se dizem ser cristãos, que falam que são cristãos, mas não estão vivenciando a palavra. A orientação que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 ao 5, Paulo orienta Timóteo o seguinte: fuja desses, né? Sai fora desses, né? Não conviva com esses, porque são anticristos, são propagadores de Satanás e não de Deus. A segunda parte da lição, né? A segunda parte da lição nos fala a respeito de a Bíblia prediz a atuação do anticristo. Né? O que a Bíblia fala da atuação do anticristo? Como que o anticristo vai agir? Então ele vem como um ditador mundial, né? Um homem de grande poder político que vai exercer um grande domínio mundial. Todas as nações vão render obediência a essa pessoa, vão acreditar nessa pessoa. Então o anticristo ele vem de duas formas: um grande líder político e um grande líder religioso. Então essa união de política e religião não dá certo, né? Na Bíblia, onde isso aconteceu, foi um desastre. Toda vez que política e religião se misturam, não presta, né? Você pode ver em toda a história bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, isso deu problema, né? Inclusive a morte de Jesus foi em virtude disso, né? A união ali do poder político com o poder religioso, chegou-se à conclusão que tinha que matar Jesus. Vamos lá. Então, uma atuação do anticristo será o controle mundial, né? Tanto o controle político quanto o controle de todas as religiões. O anticristo ele vem com a bandeira da paz e a bandeira da segurança. Então hoje você está vendo que o mundo está um caos, né? Ninguém mais se sente seguro e o anticristo ele vem para dizer que vai colocar controle em tudo, colocar ordem em tudo, organizar tudo e garantir a segurança e a paz para todo mundo. Pura enganação, né? Porque isso vai durar pouco. Os seguidores do anticristo têm uma promessa lá em Apocalipse,
que eles serão destruídos, mas até serem destruídos, vão destruir muita gente que era para ser salva, mas vai cair na lábia do anticristo. As profecias que constam em Daniel sobre o anticristo, né? Lá em Daniel capítulo 8, fala a respeito de uma besta com chifre pequeno, né? Lá em Apocalipse capítulo 12, chama de dragão. Lá também em Apocalipse 13, chama de besta. No livro de Daniel, Daniel capítulo 7, chama de animal terrível. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele chama de iníquo, né? Homem do pecado. E na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 a 22, ele chama o anticristo de anticristo mesmo, aquele que é contra Cristo. Então são esses alguns sinais aí que você encontra na Bíblia falando do anticristo. As profecias de Jesus, né? Nós vimos aí as profecias de Daniel e de outros, agora vamos ver o que Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus fala assim, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. O fato de operar milagres não quer dizer que essa pessoa está com Cristo. Porque o anticristo, um dos sinais dele e de todos os seus emissários, vai ser fazer milagre, fazer sinais, fazer maravilhas, né? Dar uma de milagreiro. Então, saiba observar, saiba distinguir quem é quem para que você não seja enganado. E o apóstolo Paulo também escreve sobre o anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo chama de homem do pecado e filho da perdição. As referências que ele faz. Então aí você pode ver que a natureza do anticristo é pecado e perdidão. A terceira parte da aula, João deixa gloriosas advertências para a igreja, né? A primeira advertência que João deixa, ele adverte sobre a última hora, né? Sobre os últimos momentos da igreja. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, onde ele fala, né? Filhinhos, eis a última hora, né? O anticristo já está por aí, né? Então nós temos que estar atento, porque o anticristo ele vem para enganar a muitos, ele vem para confundir. O anticristo ele não vai aparecer assim literalmente dizendo que é contra Cristo, ele vai aparecer tentando confundir as pessoas, tentando enganar as pessoas. Então por isso o cristão tem que estar atento, né? Um outro sinal que uma outra advertência, né, que o apóstolo João faz é a respeito da mentira. Satanás é revelado na Bíblia como o pai da mentira. E a Bíblia fala que Deus julgará todo mentiroso com juízo severo, e fala também que Deus não tolera mentira, Deus não suporta mentira. Então o cristão tem que estar atento que aquela pessoa que mente, aquela pessoa que entra em contradição, eu não estou falando assim de uma pessoa pequenininha, estou falando assim de lideranças, tanto lideranças de poder, lideranças religiosas, enfim. Você está vendo nos dias de hoje tantas mentiras, né? Mentiras de tudo quanto é lado, e essas mentiras elas são descaradas e as pessoas não percebem. Essas mentiras elas estão assim latentes, e as pessoas parece que estão com a mente blindada, parece que estão com a mente fechadas, que não conseguem perceber que isso é mentira. Estão sendo enganadas por mentiras e não estão percebendo. Estão dando a mentira como verdade. Para você ver assim a que ponto que a humanidade está chegando e a que ponto que os cristãos estão chegando. João também alerta, né, adverte sobre o cristão permanecer firme.
aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, vem tempos difíceis, vem. A igreja vai ser duramente provada, vai. Haverá apostasia, haverá falsos profetas, sim, já estão aí, tudo isso está acontecendo, tudo isso já vem ocorrendo no nosso meio, mas resista firme na fé. Não ceda, não desvie, não esfrie, não firme sua fé em pessoas. Firme a sua fé na palavra de Deus, que é a Bíblia, e firme a sua fé em Jesus Cristo, naquilo que Jesus ensinou e naquilo que Jesus viveu. É aí que tem que estar sustentada a sua fé. É nisso que tem que sustentar a sua fé. A quarta parte da lição fala da conduta do cristão nos últimos dias, né? Como seria a conduta ideal do cristão para os últimos dias, né? Para enfrentar o anticristo, muito próximo da vinda de Jesus, muito próximo de Jesus vir buscar a igreja. Então a igreja seria duramente provada, e nós estamos vendo isso, né? A nossa fé está sendo duramente provada diante de tantos falsos profetas, tantas distorções, tantos ensinos distorcidos e errados que tem da palavra de Deus. O cristão, a orientação bíblica lá em 1 João capítulo 2, versículo 20, é que o cristão deve buscar a unção, né? A unção divina, a unção do Espírito Santo, porque aquela pessoa que tem unção, ela não vai se enganar. A pessoa que tem unção, ela vai receber instruções, revelações do Espírito Santo para o seu bem viver. Ela vai ser orientada pelo Espírito Santo para poder viver corretamente, para poder viver dentro de um projeto de Deus para a vida cristã. Então, busque a unção do Espírito Santo, busque uma boa convivência com o Espírito Santo, busque estar unido com o Espírito Santo, próximo do Espírito Santo, para que possa então resistir ao dia mal, resistir ao tempo mal, resistir à orientação mal, né? Para que possa então buscar a verdade, buscar a Cristo, né? Se permanecer com Cristo. Uma outra conduta do cristão nesses últimos dias deve ser crer nas promessas de Deus, crer na Bíblia, crer na palavra de Deus. As pessoas não estão dando crédito mais para a Bíblia, para a palavra de Deus. Mas esse falso profeta aí, ele fala dentro da Bíblia, ele pega a Bíblia ali, ele mostra, ele está distorcendo. Leia, pega a Bíblia, leia. Você vai entender a Bíblia por um todo, você vai entender a Bíblia no contexto geral. O falso profeta, ele pega uma partezinha aqui, um trechinho ali, um versículo aqui, uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, e constrói a narrativa dele, constrói ali o discurso dele. Mas se você conhece a Bíblia, se você lê o texto, se você lê o contexto, você não vai se enganar, você não vai ser iludido, você não vai ser confundido pelo anticristo. A maior das promessas que João fala ali no 1 João capítulo 2, versículo 25, é a vida eterna. Então nós não podemos abrir mão da vida eterna por nada, não podemos rejeitar a vida eterna por nada. Pelo contrário, é melhor renunciar a algumas coisas, perder algumas coisas nessa vida, do que perder na vida eterna. Então, não abra mão da sua vida eterna, não abra mão da principal promessa de Deus, que é a vida eterna. Uma outra conduta do cristão para os últimos dias é que o cristão deve praticar a justiça. E nós estamos vivendo um período de muitas injustiças, estamos vivendo um período de as pessoas trapaceando as outras, enganando as outras, passando as outras para trás, e o cristão não pode ser assim. O cristão, ele tem que ter palavra, o cristão, ele tem que ter uma concordância entre ele, entre o seu irmão, entre as pessoas e principalmente entre Deus. O cristão não pode ser de 2 palavras, 3 palavras, o cristão tem que ser o sim, sim, não, não, né?
Ele tem que honrar a palavra dele e tem que crer e confiar também na palavra de Deus. A justiça deve ser praticada constantemente na vida cristã, conforme está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5. O bom proceder cristão, a justiça cristã, a vida cristã justa, ela deve ser praticada dia a dia, não é só de vez em quando, não é só na igreja, não é só na hora do culto, mas deve ser praticada no dia a dia. Então, para concluir essa lição, aqui a conclusão diz assim, sabemos que os últimos dias da igreja serão difíceis. Entretanto, não podemos retroceder em nossa fé, mas vencer todas as dificuldades no nome precioso de Jesus, conforme está escrito lá no Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. O anticristo ainda não se manifestou totalmente, mas a indicação de sua participação já pode ser observada na conduta de alguns líderes, principalmente líderes cristãos, que estão distorcendo a palavra de Deus. O cristão deve viver na expectativa de que Jesus está voltando. Os primeiros cristãos, lá no início da era cristã, eles já viviam aquela expectativa que Jesus estava voltando, que a qualquer momento Jesus ia chegar, ia voltar, e eles já viviam preparados. Eles evangelizavam, eles faziam missões, eles se doavam para a obra do reino, porque eles tinham esperança que Jesus logo voltaria. E aí, Jesus não voltou, mas para eles já, porque eles já morreram. Eles já morreram e por isso já estão julgados conforme a fé. Quem creu e esperou pelo Senhor Jesus está no descanso do Senhor, mas aquele que não creu, não esperou, não viveu essa expectativa da volta de Jesus, então essas pessoas já estão na condenação eterna, Só estão esperando o juízo final, mas já estão na tormenta, no princípio das tormentas eternas. Portanto, o cristão nunca pode perder a expectativa e a esperança de que Jesus vai voltar. O cristão não pode nunca esquecer disso e colocar isso em prática diariamente na sua vida, na sua vivência, na sua fé. Se o cristão perder a esperança de que Jesus vai voltar, então ele perdeu a principal essência da fé. Então perdeu a principal motivação da fé. Porque muitos hoje buscam o Senhor por causa de coisas materiais. Mas a palavra é muito clara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que essas palavras possam te fortalecer, possam orientar a sua vida cristã e possa te dar melhor compreensão, melhor entendimento da vontade de Deus. Se você nos acompanha pelo Facebook, curta a nossa página, clique aí no curtir, segue a nossa página, para que sempre que colocarmos alguma atualização você possa acompanhar. Se você nos acompanha pelo YouTube, você pode também se inscrever no nosso canal, está aí sempre acompanhando o que estamos postando aqui sobre a palavra de Deus. E se essa palavra vai abençoar alguém, copie o link e manda para essa pessoa, para que essa pessoa tenha acesso à palavra, para que essa pessoa tenha conhecimento que o anticristo já está aí, o anticristo está confundindo, está enganando as pessoas, o anticristo está mandando muitos para a condenação eterna sem essas pessoas perceberem. Alguns emissários do anticristo, até falando em nome de Deus, em nome de Jesus, eles abrem a Bíblia, mas distorce tudo. Então tome muito cuidado para que não seja você um desses que estão saindo da fila da salvação e estão entrando na fila da condenação eterna. Que Deus possa abençoá-los grandemente e que possam assim compreender e receber a motivação da palavra do Senhor. Deus seja louvado. Se você está em Porto Velho, acompanhe-nos na Rua Cristina, 6291, bairro Igarapé, esteja conosco, congregando conosco.
louvando ao Senhor, adorando ao Senhor juntamente conosco. Deus seja louvado na sua vida.